Fala galera, eu sou Samuel Santos e estamos começando mais um Geradores. Solta a vinheta. Nosso tema de hoje é Não brinque com o pecado. O texto que nós vamos usar de base é Juízes capítulo 14, o versículo 8, que diz assim: E depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele, e foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Juízes 14, 8 e 9. Esse texto que eu acabei de ler, nos fala de Sansão, um dos juízes do povo de Israel. E no capítulo 13, quando começa a falar da sua família, diz que a sua família ela tinha um grande problema. Os seus pais não tinham filhos ainda. Sua mãe era estéril e o seu pai, por não ter ainda um filho, tinha esse problema na sua casa. Porém, veio uma palavra do Senhor, um homem do Senhor veio e falou para ela que ela ficaria grávida. Sua mãe então ficou grávida, teve Sansão, deu as orientações, as indicações de como ele deveria ser, disse que ele seria nazireu. O que é nazireu? Nazireu é um cara cabeludo, não é esse daí que você está vendo, é melhor. Era um cara não só cabeludo, mas era um cara que era dedicado a Deus, desde o seu nascimento. Nazireu é um cara que ele tinha que ter alguns cuidados. E a sua mãe não podia cortar o seu cabelo, ele não podia, nem a sua mãe poderia durante a gestação tomar alguma bebida forte, tinha todo um cuidado. E assim foi o nascimento, foi o crescimento de Sansão. Mas chegando no capítulo 14, nós vemos que Sansão, já homem, ele desobedece à lei do Senhor, desobedece os seus pais e vai para uma terra estranha, a terra ali dos seus inimigos, os inimigos de Deus que tinham tomado o povo. E resumindo toda essa história, tudo isso que aconteceu com Sansão, ele ali se apaixona por uma moça, vê uma moça bonita, sabe como é, né? Se olha, tal, é bonitinha, aí você fala, acho que não dá ideia nessa menina. Foi mais ou menos o que ele fez. Só que ao invés de dar ideia na menina, ele foi dar ideia nos pais dele. E aí ele chegou em casa, todo serelepe, todo meninão, e falou: pai, é o seguinte, eu vi uma moça e me apaixonei por ela, é muito bonita, vai lá e traz ela para mim que eu quero tê-la como esposa. E aí os pais dele ficaram pensando: poxa, mas tem tanta menina aqui, tanta moça bonitinha aqui na igreja, aqui no povo de Israel e tal, por que você vai pegar uma de lá de fora, do mundão? Aí ele falou: pai, não quero saber, é a menina que eu gostei, que eu me apaixonei, ela é bonitinha, eu a quero. E na festa de casamento, quando ele estava nesse caminho, preparando toda a festa de casamento, ele encontrou um leão. Já pensou em encontrar um bicho desse aí, ó, na sua frente? Pois é, foi o que ele encontrou. Encontrou um leão e o leão veio para cima dele. E interessante que a Bíblia diz que o Espírito de Deus o tomou, e com o Espírito ele foi lá, avançou e matou o leão, brigou, tal, deve ter tomado umas arranhadas aqui e ali, mas sobreviveu. E aí, quando ele estava voltando nesse caminho onde ele tinha deixado ali o corpo do leão, ele encontrou o leão, um corpo do leão com mel, um negócio meio esquisito, né? As abelhas tinham feito uma colmeia no corpo do leão. Só que lembra que eu falei que ele era consagrado, e a pessoa que era consagrada, um nazireu, ele não podia fazer certas coisas, inclusive tocar em algum animal ou até pessoa morta. Tinha todo um ritual, tinha toda uma coisa lá que eles poderiam ou não fazer. E uma das que eles não poderiam era tocar em algo morto, qualquer que seja, pessoa ou animal. Mas ele foi lá e tocou, pegou o mel e se lambuzou todo, ficou que nem esse menino aí, ó, todo lambuzado, todo melecado, e foi uma festa. E não só isso, mas levou para os seus pais. Só que ligeiro como ele é, né? Ele não falou para os pais da onde vinha todo esse mel, só falou que encontrou em algum lugar. E chegou lá, ele deu para os pais também comeram, né? Afinal de contas, o mel naquela época já era uma coisa meio cara, era algo não tão fácil de se achar. E ele então levou o mel para os pais comeram, foi tudo bem, aquela festa. Mas voltando para o nosso tema, a gente tem que tomar cuidado. Sansão ele não tomou cuidado, ele brincou com o pecado.
Porque ele cometeu vários erros, na sua história ele cometeu vários erros. Ele primeiro buscou uma mulher que não deveria, uma filisteia. Ele depois tocou no animal que não deveria, o animal estava morto. E entre muitas outras coisas que ele fez. Só que a gente sabe que quando cometemos erros, quando cometemos falhas, a gente sente um peso, a gente sente algo nos oprimindo. Às vezes é culpa, às vezes é dor na consciência. Tem gente que tem uma consciência maior que os outros, né? Tem consciência grande, fica difícil, né? Que aí você sente aquele peso mais do que as outras pessoas. Mas falando sério, ele sentiu essa culpa e o que resultou? Ele tinha que colocar para fora. E aí é quando nós vemos, ele então faz um enigma para os inimigos. Na sua festa de casamento ele faz um enigma e faz um negócio meio doido. Ele disse assim, ó, no versículo 14 do capítulo 14: do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. E queria que os caras descobrissem isso em 3 dias. Olha as ideias do cara. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Que negócio de doido, ninguém ia poder descobrir esse enigma que ele fez. E aí o que os ligeiros lá, os inimigos de Deus fizeram? Eles foram até a sua noiva, né, que se tornaria sua esposa, e ameaçou a ela, fez com que ela ficasse lá atormentando ele, e ficou na orelha dele lá durante 7 dias. Me conta, me conta, me conta. E você, se você é casado, você sabe do que eu estou falando. Quando a mulher ela quer alguma coisa, ela fica na sua orelha. O negócio não é fácil. Foi o que ela fez. Ficou durante 7 dias na orelha lá de Sansão até que ele contou. E aí os inimigos descobriram o segredo dele e tal. E foi toda uma bagunça. Depois ele botou fogo na plantação dos caras e arrumou mais encrenca. Enfim, nós vemos que brincar com o pecado é perigoso. Às vezes é uma coisinha pequena, uma coisinha, não tem problema. Ele é tão bonitinho, mas é tão gatinha, não tem problema. Tem. O pecado, ele gera morte. O pecado, ele gera destruição. Foi isso que aconteceu na vida de Sansão. Ele teve morte, teve destruição, porque brincou com o pecado. Então, geradores, não brinquem com o pecado. Você quer gerar vida em você mesmo e nos outros? Não brinque com o pecado. A Bíblia não diz que nós devemos resistir ao pecado. A gente tem que resistir ao diabo e fugir do pecado. Isso é o que nós devemos fazer. Então, fique esperto, não brinca com o pecado. Continua assistindo os nossos vídeos, curte, compartilha e até o próximo. Tamo junto. Valeu!